Saudações a todos, professor Fabão na área. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar corrigindo exercícios com o assunto da aula anterior. Caso você não tenha assistido ainda a aula anterior, basta você clicar aqui no card, ó. Vai lá, assista a aula e depois venha para cá para fazer os exercícios comigo, ok? Roda a vinheta! Nesse exercício, nós vamos estar trabalhando as partes de A. Observe na tela. Determine o número de elementos do conjunto P de A. Quando A é igual a x, tal que x é número positivo, ímpar, menor que 11. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso identificar quem são os elementos de A. Para isso, basta eu observar a propriedade do meu conjunto. Observe na tela, ó. Eu tenho aqui, ó, que ele é formado por números positivos, ímpar, menor que 11. Então, ó, quem são esses números? Eu formei o meu conjunto A, é o 1, 3, 5, 7 e 9. Tá aí. Eu já conheço agora quem são os elementos do meu conjunto A. E o que ele quer saber? Olha na tela, ó. Ele quer saber o número de elementos de P de A. Para isso, nós já estudamos que existe uma fórmula para nós aplicarmos. Olha na tela. Ó. Eu tenho o seguinte, que o número de elementos de P de A é dado por 2 elevado a n. O que seria esse n? Esse n é o número de elementos. Número de elementos do conjunto A. Então, basta eu olhar agora para o conjunto A e ver quantos elementos ele tem. Nesse caso que nós estamos estudando, ele tem 5 elementos. Então, basta eu fazer a substituição. Observe, ó, o número de elementos de P de A vai ser igual a 2 elevado a 5, ou seja, 2 na quinta, que é igual a 32. Esse exercício foi bem tranquilo. Eu preciso identificar os elementos de A para que eu possa saber quantos elementos eu tenho em A. Depois que eu identifico e sei a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto A, aí eu aplico a fórmula para me saber a quantidade de elementos que eu tenho em P de A, ok? Vamos para o nosso próximo exercício. Observe que nesse exercício vai ser trabalhado também o conjunto das partes. Só que diferente do exercício anterior, nesse exercício já é praticamente informado a quantidade de elementos que tem o conjunto das partes. Só que ele coloca um pulo do gato aqui. Observe na tela. Ele diz que A é um subconjunto, melhor, ele diz que A é um conjunto que tem 255 subconjuntos não vazio. Olha aqui, ó. O que significa isso aqui, ó? Não vazio. Significa que ele não está contando aquele conjunto vazio que nós aprendemos, lembra? Desse conjuntozinho aqui, ó. Ele não está contando esse conjunto. E para que eu possa ter o total de elementos do conjunto das partes, eu preciso colocar esse conjunto. Então, olha como é que vai ficar. Ó. Bem tranquilo. Ó. Somei mais um conjunto, isso vai me dar um total de 256 conjuntos. No exercício anterior, ele pedia isso. Ele queria o total de elementos dos conjuntos das partes. Nesse exercício, diferente do anterior, ele te dá praticamente o total de elementos do conjunto das partes e ele quer saber quantos elementos tem o conjunto A, ou seja, o conjunto de origem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar aplicando a mesma fórmula para achar o conjunto das partes. Só que agora, quem é desconhecido é a potência n. Olha na tela, ó. Nós já aprendemos, ó, que através dessa fórmula nós conseguimos encontrar o conjunto das partes, onde o n ele é o total de elementos que tem no conjunto que está sendo estudado. Nesse caso aqui é o conjunto A. Eu tenho que achar justamente esse n. Só que uma vez que eu já conheço a quantidade de elementos do conjunto das partes, basta eu igualar os dois. Agora o que eu vou fazer? Para que eu possa encontrar o n, eu vou transformar o outro lado da igualdade numa potência. Nesse caso, vai ficar assim, ó, uma potência de base 2 e expoente 8. Agora, se você dá uma simples olhada aí na sua tela, nessa igualdade, ó,
eu tenho duas bases iguais, e se as duas bases são iguais, obrigatoriamente os expoentes precisam também ser iguais. Então agora sim, ó, agora eu tenho meu n igual a 8. Então nesse exercício, a alternativa correta seria a alternativa C, ok? Vamos para o nosso próximo exercício. Esse é o nosso terceiro e último exercício da aula de hoje. Esse exercício ele tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, tá? O objetivo dele é saber se você, meu aluno, sabe identificar os elementos dentro do conjunto X. Observe, ó, dado o conjunto X, aí eu tenho aí uma representação com vários elementos, então o conjunto das partes de X possui. Quando você olha para dentro desse conjunto, você vê muitas chaves, números repetidos e isso confunde. Então, eu vou fazer passo a passo com você e explicar como você pode identificar cada elemento desse conjunto. Então, primeira coisa, ó, eu tenho esse primeiro aqui, esse primeiro é bem tranquilo, né? Ó, eu marquei aí de cinza, que é o 2. Observe que ele está aí separado, né, na vírgula, fácil de identificar. O segundo aí, ó, o 2 não. Esse é o elemento 0. Fácil de identificar. O próximo elemento, que é o 2, também ele está entre vírgula, tranquilo de identificar. Agora observe, ó, o meu próximo elemento, que eu marquei de amarelo para você visualizar, ele está entre chaves. Então toda vez que eu tiver um elemento dentro de um conjunto e começar a abrir as chaves, esse elemento só vai se finalizar depois que fechar as chaves. Ó, ele abriu as chaves, aí botou novamente o 0 dentro, o 2 dentro e depois fechou as chaves. Aí finalizou, é mais um elemento. Agora, o quarto e último, e mais complicado, é esse quarto elemento. Mas se você identificar as chaves, fica fácil. Ó. Ele começa aí abrindo as chaves. Observa aí onde começa a parte verde. Ó. Ele abre chaves, bota aí o 0, depois vem vírgula, depois, ao invés de fechar as chaves para finalizar o elemento, ele abre novas chaves. Então ele tem duas chaves abertas. Só vai finalizar esse elemento depois que ele fechar as duas chaves, ok? Então, ó, depois que ele abre a segunda, ele bota o 0, vírgula, bota o 2. Agora sim, ó, ele bota umas chaves e depois, em seguida, outras chaves. Finalizou o elemento. E a terceira e última, que eu nem coloquei de verde, é para poder finalizar o conjunto, que abriu lá no início, tem que finalizar no final. Agora sim, eu tenho 4 elementos. Aí fica fácil, né? Basta você olhar ali na alternativa. Como nós aprendemos, o nzinho é o número de elementos, é quem vem em cima. E como o número de elementos aí são 4, é só identificar que a resposta certa é a alternativa D, que é 2 elevado na quarta. Ok? Então, essa é a nossa última questão da nossa videoaula de hoje. Caso esse conteúdo tenha te ajudado, caso você tenha gostado dessas aulas, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhar o nosso vídeo e deixar um like, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.